Olá, pessoas do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Hoje a nossa conversa é sobre currículo. E daí? Você já teve que fazer um currículo? Você sabe como fazer um currículo? Você sabe o que é um currículo? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos? Então, o que nós vamos fazer? Vamos descobrir como que funciona esse tal do currículo, o que é, para que serve, o que eu escrevo nele. Então, compreender o que é um currículo, identificar como montar esse currículo e aprender a elaborar um currículo simples, ok? Hoje em dia existe uma gama muito grande de currículos. Então, vamos lá. Vamos pensar numa situação aqui, Paulo quer participar de um processo seletivo para conseguir uma vaga no emprego jovem aprendiz. E para isso verificou que precisa fazer o seu currículo. A empresa pede. O que é um currículo? Você já elaborou um currículo? Isso é bem importante, gente. Para que serve um currículo, meu Deus do céu? Currículo é um documento, vamos respondendo. Currículo é um documento que contém um histórico acadêmico e profissional, além de informações pessoais, como nome completo, endereço, telefone, e-mail da pessoa. Então, basicamente, é você resumido numa folha de papel. Então, olha a importância do currículo. Ele é importante, pois é a primeira impressão da empresa sobre o candidato. Se não gostarem do currículo, nem chamam para a entrevista. Sabia disso? É a partir dele que a empresa analisa as possibilidades de chamar o candidato para uma entrevista de emprego. Então, é a partir dele. Vamos conhecer a história de Paulo, então. Paulo começou a montar o seu currículo, porém ele não tinha muita certeza dos dados e informações que deveriam constar nesse documento, ok? Ele não sabia. Então começou a escrever em uma página a história da sua vida. Nela ele contou quem era, o que ele gostava de fazer, o que pretendia para o seu futuro e começou a discorrer lá, né? Mas o que há de errado nesse currículo do Paulo? O que ele está fazendo, gente? Quais as chances de Paulo ser contratado por uma empresa se enviar um currículo assim? É assim que se faz um currículo? Será que é? Vamos pensar juntos. Um currículo, primeiro, não é uma história, não é um conto, gente, e sim um documento organizado de forma objetiva. Então, ele não é um texto, tá bom? Se Paulo enviar o seu currículo escrevendo sua história de vida para a empresa, ele estará fazendo isso de forma errada e provavelmente a empresa não irá considerar o seu currículo no processo seletivo. Ele já vai estar fora só pelo envio daquele documento que foi de forma errada. Então, como montar um currículo? Como visto na situação de Paulo, ele estava bem perdido na maneira de montar o seu currículo. Por isso, foi pedir ajuda para um professor da sua escola que explicou como ele deveria organizar e padronizar o seu currículo. Isso é extremamente importante. Então, agora é a hora onde você vai pegar um papel, vai pegar uma caneta e você vai anotar essas dicas que eu vou te dar, porque uma hora ou outra você vai precisar fazer o seu currículo. E se você já de repente fizer, a hora que aparece uma vaga, o seu currículo está pronto. Perfeito, né? Então vai lá, pega papel e caneta, eu te espero, porque é extremamente importante você anotar essas dicas.
Muito bem, papel e caneta aí, prontos? Então vamos lá. Então lembrando que o currículo não é uma história, não é um conto, não é um texto, tá bom? São informações objetivas, diretas, tem que estar claro. Então vamos analisar um pouquinho os passos. Quais são os pontos aí que tem que ter no currículo, tá bom? Então aqui, ó, itens que devem constar. Então esses itens que nós vamos conversar, eles têm que estar no currículo, tá bom? Então, ó, os dados pessoais. Sim, quem é você? Quem é você através dessas informações, gente? Não de uma história. Do nome completo, estado civil, idade, endereço, cidade, CEP, quem você é e onde você está inserido. Telefone residencial, celular e e-mail. Importantíssimo, tá? Porque se eles gostarem do seu currículo, como que eles vão entrar em contato com você? Através do telefone residencial, celular ou e-mail. Então precisa ser super atualizado e tem que ser um e-mail que você veja diariamente, tá bom? Porque se eles mandarem alguma coisa, você tem que visualizar por lá. Foto. Bom, foto não é obrigatório, gente. Caso seja solicitado pela empresa, envie uma foto discreta de rosto, tamanho 3x4, ok? Não, tem que ser discreta, gente, tem que ser básico, só o rosto, aquelas fotinhas pequenininhas, 3x4, tá bom? Então, primeira coisa. Segundo item, o objetivo profissional, assim, de cara, direto. Cargo que deseja ocupar, você tem que colocar lá. Caso seja o primeiro emprego, você pode escrever primeiro emprego, ok? As pessoas já vão entender que você não tem experiência profissional, é o primeiro emprego. Se estiver procurando uma vaga de estágio, escrever estágio na área X, estágio na área de administração, estágio na área de TI e por aí vai, tá bom? Só, não precisa ficar discorrendo e explicando, tem que ser direto, gente, objetivo. Tá bom? Lembra que a pessoa que vai mexer com o currículo, que vai ler o seu currículo, vai ler o seu currículo e mais o currículo de quantas? 50 pessoas? 100 pessoas? Não sabemos, mas são mais. Então, assim, bem direto e objetivo. Terceiro, experiência profissional, tem que constar. Então, descrever a sua vivência profissional. Então, se for o primeiro emprego, você pode incluir trabalhos realizados na escola, trabalhos voluntários, extremamente importante. A gente sempre faz, mas esquece de escrever. Ou atividades extracurriculares, como oficinas, cursos, laboratórios, fora do período escolar tradicional. Você pode descrever tudo isso. São atividades que desenvolvem competências como trabalho em equipe, cooperação e observadas pelas empresas. Então, se você não tem experiência de ter tido um outro emprego, você pode sim, aqui você faz um breve texto falando o que você fez. Tá bom? Se foi um trabalho voluntário, uma atividade extracurricular, se era da escola, se não era, qual o vínculo que tinha, bem importante. Aqui sim é um textinho, mas o mais sucinto possível. Sucinto significa pequeno. Escrever tudo o que precisa da forma mais resumida possível. 4. Cursos complementares. Então, informar os cursos realizados ou os que estão em andamento, tá bom? Então, ó, curso de informática. Aí você coloca concluído em tal ano. Curso de inglês, nível básico, está em andamento, você está fazendo. Lembre-se que para idiomas você deve informar a fluência, se é básico, intermediário, avançado ou fluente, tá? Tem esses 4 níveis aqui, tá bom? Você coloca em qual nível você está de verdade. Não adianta colocar um nível avançado, sendo que você não está. 5. Informações adicionais. Se tem disponibilidade para mudança de estado, cidade ou país, seria uma coisa adicional. Disponibilidade de horário, o turno que você quer trabalhar, se é integral, se é parcial. Se possui carteira de habilitação, domínio de algum software, da parte de informática, aí você coloca nessas adicionais, ok? O currículo para pessoas com deficiência. Então, no item dados pessoais, informe o tipo de deficiência, tá? Auditiva, visual, de fala, física, de uso de cadeira de rodas e o código do CID. Então, o CID é o Código Internacional de Doenças, ele consta no laudo do candidato, você tem que ter um laudo, o médico dá isso, tá? O atestado, e você anexa lá. Os currículos para portadores de deficiência, a gente precisa conter essas informações, tem que estar escrito lá, tá bom? Porque senão você é selecionado para uma vaga, mas você, por exemplo, é cadeirante e lá não tem acessibilidade. É um problema, tá bom? Então, coloca tudo que você coloca ali a deficiência com o laudo, com o CID, tá bom?
Então é importante, existe uma lei para quem é portador de deficiência. A legislação determina que empresas com 100 empregados ou mais reservem vagas para portadores de deficiência, tá? Então as multas para essas instituições que não cumprirem é alta, gente. Então assim, ai meu Deus, eu tenho vergonha, eu não vou colocar deficiência porque eu não vou ser contratado. Não, você deve colocar, primeiro porque é verdade e segundo porque você entra nessas vagas que já são selecionadas para portadores de deficiência, tá? E agora temos uma atividade mão na massa, presta atenção. Anúncio de vaga, então tem essa vaga de emprego aqui, ó. Jovem aprendiz administrativo, é o primeiro emprego. Então a descrição vai realizar atividades administrativas em geral e atendimento ao cliente. Benefícios, salário de R$ 1.100, tem assistência médica e odontológica nacional, vale alimentação, vale transporte e seguro de vida, 4 horas diárias de segunda a sexta-feira. Então, todas as nossas vagas estão disponíveis para pessoas com deficiência. Então, repara que pode ter deficiência ou não. Essa é a descrição da vaga, do que quer e do que oferece, ok? Então, agora, criando um currículo. Chegou o momento de criar o seu currículo, prepare. Então, assim, você vai montar o seu currículo informando os dados pessoais, aquilo que a gente já falou, objetivo profissional, formação acadêmica, experiências profissionais, cursos complementares e se tiver uma informação adicional. Se tiver, tá, gente? Em caso de ser portador, é importante acrescentar a deficiência lá no começo. E você vai elaborar o teu currículo aí. O que você acha? Tempo para você.
Conseguiu pensar? Porque montar um currículo a gente não monta rapidinho assim, né? Eu sei disso. E tem várias formas de montar também. Mas a minha intenção é que você comece a montar, porque começando a montar vem a dificuldade e a gente pode sanar com algumas sugestões aqui, ok? Então assim, o currículo, ele precisa ter todos esses itens que a gente averiguou, tá bom? Eles são 5 itens, considerando que as informações adicionais é só se tiver, pode ser que não tenha. Tá bom? E reparem que coloca assim, ó, você pode dispor de várias formas o seu currículo, mas a disposição depois eu converso sobre ela. Eu quero primeiro conversar sobre esses dados aqui, tá? Você precisa ter esses dados de forma sucinta e verdadeira, tá? Por exemplo, número de celular. Se você colocar no currículo, você não pode mudar o número. Tá? Porque o teu currículo pode ficar naquela empresa, você pode não ser selecionado para aquela vaga naquele momento, mas você pode ser selecionado lá para frente. Então, o teu número de celular, o teu e-mail, a partir do momento que você começa a colocar em currículo, gente, você não pode mudar. Precisa cuidar dele com muito amor e carinho, tá? Porque é o seu número. Não pode estar mudando, senão as pessoas não vão conseguir te achar, tá bom? Então, olha lá. Vamos conhecer 2 opções para você construir esses documentos. Claro, meus amores, vocês não vão entregar um currículo escrito à mão, tá bom? Não existe essa possibilidade. Então, ó, você pode usar o Google Documentos e o Canva, tá? Nós vamos olhar esses 2 rapidinho. O Google Documentos, então você acessa o Google Documentos, tá bom? Escolhe a opção Documento em branco e o sistema oferece também opções de currículos prontos para edição. Se você olhar, tem uns sistemas que tem lá currículo, você vai só editando ele, o esqueleto tá pronto, né? Porém, para um primeiro currículo simples, siga alguns passos. É importante a gente seguir esses passos básicos para depois você começar a usar, a fazer umas coisas um pouco diferentes no teu currículo. Em seguida, adicione o nome do arquivo, tá bom? Tem que ter um nome, ó, tá bom? Então, ó, documento sem título, você vai lá e coloca um nome. Currículo da pessoa. Não inventa moda, não é currículo do Joãozinho. Porque quando você envia esse documento, o nome do documento vai junto, tá bom? Então não é currículo do bebê, né? Currículo do meu amor, não. Currículo de e o nome da pessoa completo. Porque quando você envia o documento, o nome do documento vai junto, tá bom? Então, bem importante se atentar para esse detalhe. Formatação. Não pode fazer do jeito que você quer, gente. Tem que mostrar que você entende um pouquinho de como se faz um documento formal. Então, a formatação deve ser com espaçamento 1,5. É aquele espaçamento um pouco mais largo, assim, aquele espaçamento de trabalho acadêmico, tá? E entre os parágrafos, 0 antes e 0 depois. Para o nome completo, utilize Arial 16. Então, repare como o nome, ó, ele está um pouquinho maior. Então, ele está em Arial 16, alinhado à esquerda. Como está aqui, ó, tá vendo? Já para as informações, usar Arial 12, sem negrito, tá bom? Sem negrito. O nome pode ter negrito, o resto não tem negrito. Então, tem algumas coisas básicas aí que a gente não pode estar brincando, tá? A gente tem que seguir esse padrãozinho. Cada seção deve ser nomeada com a letra Arial 12 em negrito, tá bom? Então, você vai estar nomeando e colocando, olha aqui, ó. Essa aqui tá um pouco menor, ó. Não dá para ver muito na foto, mas ela está em negrito ali, tá? Depois que você colocar, olha como ele fica rápido, ó. Não é muita coisa que você tem que escrever, ó. Nome, olha aqui, ó. Aqui tá o endereço, a idade, tá bom? Brasileiro, solteiro, 14 anos, conforme a gente viu lá, né? O endereço, telefone e e-mail. Objetivo, vaga, primeiro emprego, ou vaga para jovem aprendiz. Formação, estudante lá do 9º ano do ensino médio, do colégio tal, no estado tal. Experiência profissional, né? É o primeiro emprego? Então, coloca que é o primeiro emprego, né? Ou então, o que está fazendo? Coloca lá se você tem algum curso, alguma coisa. E as informações complementares, ele colocou um curso de informática ali que está em andamento, certo? E o que mais que ele colocou? Informações adicionais, um telefone a mais ali, ok? Então, assim, bem sucinto. E depois de você digitar tudo, ó, de forma simples, gente, tá? Não precisa ter foto. Pode ter, pode, mas não tem que ter. A menos que a empresa peça. Salve o currículo em PDF,
tá bom? Salvar como, você vê a opção PDF. Para quê? Para que não desconfigure, para a hora que a pessoa abra não esteja tudo bagunçado, porque pode acontecer e não é o teu problema, é problema das máquinas, tá? Mas para que a pessoa abra um currículo e o currículo seja bonito visualmente, ó, fácil de encontrar as informações, tá bom? Outra opção é você criar no Canva. O Canva é um aplicativo muito bom para você fazer edições. Você vai lá, cria inicia lá, tá bom? Início aqui, ó. Cria um login para você com o seu @escola, porque a @escola permite uma quantidade um pouco maior de opções, porque também tem opção paga. Eu tô falando da gratuita, tá? Você pode usar. E você vai lá e tem vários templates e um deles é currículo. Você pega um template de currículo, que é um esqueleto pronto, e você começa a editar esse currículo. Apaga o que está escrito, escreve o que você quer. Tá da cor azul? Você coloca da cor preta. Você quer verde? Você coloca, tá bom? Então, hoje em dia existe muito essa diversidade de formatações de currículo no que diz respeito à cor, ok? Ao design. Se você, por exemplo, quer estar se candidatando para uma vaga de marketing, então você pode abusar um pouquinho do marketing ali, ok? Colocar uma foto, de repente, um pouco diferente daquela básica 3x4. Então, dependendo da vaga que você está se candidatando, você precisa pensar na formatação do currículo. O básico serve para tudo, mas em algumas áreas, se você usar um pouquinho, você mudar o layout um pouco, ele pode ser muito válido, pode ser bem importante e pode ser o que faça com que você ganhe a vaga, certo? Por exemplo, uma vaga para marketing, você faz uma coisa mais publicitária, uma coisa mais diferentona lá, e eles olham aquele currículo, poxa, aquele cara é legal, eu acho que ele ousou. Mas assim, você pode usar e errar também. Então tem que ter essa dosagem. É bom mostrar para algumas pessoas da área para ver se está coerente. Seria uma boa opção, né? Então você digita e mostra para alguém. O que você acha desse currículo? Ficou legal? Não ficou? Ficou interessante? Não ficou? A opinião das pessoas, gente, vale a pena ser ouvida. Se você vai acatar, aí depois você decide. Tá bom? Então, olha, você vai lá, escolhe o template, edita, faz o que você quiser, tem vários layouts, ó, tá vendo? Você vai editando em cima dos que já tem, alguns com foto, outros sem foto, aí você decide como quer, mas vale a pena ter, gente, o seu currículo aí pronto para se aparecer uma vaga. Então, o currículo é o cartão de visitas do candidato a uma entrevista de emprego, é a primeira impressão que as pessoas têm. O currículo é um documento padrão que contém dados e informações do candidato. Então, assim, não saia muito do padrão, tá? Porque eles olham isso. Dados pessoais, objetivo, histórico acadêmico e profissional e informações adicionais devem constar no currículo. Fechou? Deve. Isso tem que fazer parte. Ok? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Até mais!